Boa noite para você. Quero te convidar a abrir aí a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14. Marcos 14, fica aí com a sua Bíblia aberta. Nós vamos caminhar aí por todo o capítulo de Marcos e em alguns versos, voltar em outros. Então fica com a sua Bíblia aberta aí, para que a gente possa ter esse tempo de reflexão juntos aqui. Estamos aí nessa série de pregações sobre o Evangelho, e esta será já a 14ª pregação a respeito aí do Evangelho a partir do livro de Marcos. Nós começamos essa caminhada nesse segundo semestre, e muita coisa já foi dita aqui sobre o Evangelho. Muita coisa a gente já conseguiu identificar, ouvir, aprender aí nos 13 primeiros capítulos do Evangelho de Marcos. A gente já viu aí alguns conceitos, já vimos algumas práticas do Evangelho, já percebemos, às vezes, alguns ideais do Evangelho, já percebemos muita coisa a respeito do Evangelho. E no próximo capítulo, capítulo 15, que vai ser pregado no próximo domingo, nós vamos ver aquilo que faz o Evangelho ser o Evangelho, que é o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus na cruz. Mas a gente ainda está no 14, tá bom? Desculpa eu te contar o final da história, mas foi só para adiantar um pouco aí a sua ansiedade. Até aqui, nesses 13 primeiros capítulos, essas 13 primeiras pregações, né? Um pensamento assim começou a ecoar a minha mente e o meu coração. E aí eu queria pedir licença para você, nós vamos ler o texto daqui a pouquinho, mas eu queria talvez abrir um pouco algo assim do meu coração para o seu coração, né? Não sei se vai valer muito a pena, mas vamos lá. Um pensamento que tem ecoado assim a minha mente e o meu coração é o que faz uma pessoa se dedicar a uma causa. Você já parou para pensar nisso? O que faz uma pessoa se entregar e se dedicar a uma causa, né? E aí quando eu olho para a história que nós estamos vivendo hoje, ou o momento da história que nós estamos hoje, né? E a gente começa a olhar para algumas mazelas, alguns sofrimentos que a gente passa, algumas situações difíceis que a gente começa a enfrentar ao longo da vida, né? Seja em situações pessoais, situações familiares, situações num coletivo, talvez no trabalho, no meio dos seus amigos, dificuldades, às vezes no sustento, nas finanças, na saúde, lutas talvez internas, né? Lutas da alma, lutas do coração, né? Questões mal resolvidas às vezes, situações que às vezes invadem a gente de tempos em tempos. Isso acontece, né? E é uma pergunta que eu faço quando esses momentos chegam, né? Será que nós estamos agindo, ou será que nós estamos vivendo, ou fazendo o que fazemos de uma forma em vão? Será que está valendo a pena viver o que nós estamos vivendo, principalmente hoje, agora? Será que está valendo a pena fazer o que eu estou fazendo? Será que os frutos que nós estamos conseguindo colher hoje em dia são verdadeiramente significativos? Ou será que a gente está enganando a gente mesmo?
esse pensamento me invadiu o coração e eu tenho visto pessoas, muitas pessoas, não poucas, muitas, mas muitas, que estão reclamando da vida, questionando a vida, muita gente insatisfeita com quase tudo que está acontecendo, e reclamando com razão até, em muitas das questões, né? Porque as coisas não estão indo da forma como nós pensávamos, e não estão da forma como nós queríamos. Então, a pergunta que resume esse pensamento é: será que está valendo a pena? Essa é a pergunta que eu queria fazer para você hoje. Será que está valendo a pena? Né? E aí a gente começa a nossa caminhada aí, no capítulo 14. Dá uma olhadinha comigo aí no verso 18 até o verso 21, que diz assim: quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes, e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria não haver nascido. Será que está valendo a pena, irmãos? Talvez você está aí em alguma situação que você tem sido traído por pessoas que comem no mesmo prato que você. Será que está valendo a pena? Mas esse raciocínio aqui continua no verso 43, que diz assim: enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estava perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas as Escrituras precisam se cumprir. Então todos o abandonaram e fugiram. Será que está valendo a pena, irmãos, enfrentar situações em que pessoas próximas a gente, que comem no mesmo prato, nos entregam, nos abandonam, fogem, nos deixam sozinhos, presos? Será que vale a pena? O verso 66 até o 77 diz assim: estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse:
Você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada ouviu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é Galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. Será que está valendo a pena, irmãos? Ter pessoas, talvez da nossa família, da nossa casa, talvez criar os filhos e chegar um momento, uma hora, que os próprios filhos não te reconhecem mais, te negam, sentem vergonha de você. Já viu aquela história do menino que pede para o pai parar um quarteirão antes, quando ele vai levar na escola? Será que está valendo a pena? Volta aí no verso 32. Olha o que diz. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível fosse, afastasse dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo, não pode vigiar nem por uma hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Será, irmãos, que está valendo a pena passar por angústias, por sofrimentos, situações da vida que nos levam a ter essa sensação horrível na alma e no coração? Momentos em que a gente procura pessoas e elas não conseguem sequer passar um momento com a gente, vigiando e orando. Será que está valendo a pena? Vai comigo aí de novo no verso 53. Marcos diz assim: levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e o mestre da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo.
Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. O que acham? Todos o julgaram digno de morte. Será que está valendo a pena, irmãos, a gente se esforçar, se dedicar, e mesmo assim a gente ter pessoas que se levantam contra nós, que nos acusam falsamente? Talvez isso aconteça lá dentro da sua casa. Toda vez que existe uma relação onde alguém traz uma acusação, a reação mais comum é acusar de volta, não é isso? Quando alguém fala alto, fale mais alto ainda. Quem sabe você não ganha a batalha? Será que está valendo a pena viver esses relacionamentos? Talvez o relacionamento conjugal, marido, mulher. Será que está valendo a pena? Eu fiz 10 anos de casado e eu tenho vários péssimos hábitos na minha vida. Um deles é ficar falando da minha esposa aqui na frente de vocês, né? Certa vez ela veio para mim e ela, né? Aquela roupa lá no banheiro, aquela louça lá na pia, e eu doido para achar alguma coisa para gritar mais alto, né? Mas eu não achava, né? Até que um dia eu descobri uma coisa. Ela tem o costume de deixar as gavetas abertas. Aí você chega no quarto assim, tem aquela cômoda, as gavetas estão abertas. Aí quando você vai na cozinha, você tem que tomar cuidado, porque as portas dos armários estão abertas, a gaveta perto do fogão está aberta. Né? Será que está valendo a pena, irmãos? Será? Dias de derrota, de frustração, dias de culpa, dias de lamento. E eu continuo perguntando: será que está valendo a pena? Geralmente, vale a pena quando a gente tem uma causa, um sonho, não é isso? Martin Luther King diz que quem não encontrou uma boa causa para morrer, não encontrou uma boa causa para viver.
Geralmente, quando a gente tem uma causa, assim, um projeto, um plano, uma proposta, uma perspectiva, geralmente vale a pena. Nem sempre. Porque, às vezes, as grandes empreitadas, os grandes sacrifícios, os grandes envolvimentos, assim, de muita intensidade, períodos, talvez, de entusiasmo, de êxtase, de recomeços, de renovação, de compromissos, de alianças, de propostas, de iniciativas, projetos, a gente acaba em algum momento que chega lá no alto, no topo desse serviço, desse trabalho, dessa razão para viver, e a gente começa a se questionar, porque bate assim uma angústia, um sentimento de vazio, e a gente pergunta: será que vale a pena? Um dia, conversando com uma pessoa, ela me fez uma pergunta simples, pequena. Eu estava reclamando, para variar, e essa pessoa virou para mim e falou assim: mas o que você quer? Fica a dica aí, tá? Quando a sua esposa reclamar, você faz a pergunta: mas o que você quer? Cuidado com a resposta. Vai com calma. O que você quer? E eu queria responder para você aqui hoje. E talvez você pudesse fazer esse exercício essa semana. Responder para você mesmo essa pergunta: o que você quer? E uma das coisas que eu vou dizer aqui é o que eu não quero. Eu não quero, irmãos, chegar ao fim da minha jornada, né, do meu ministério, e deixar para trás uma grande igreja, né, com um prédio enorme, com um monte de gente lá dentro, e que aí o dia que eu morrer, eles vão pegar lá e vão botar o nome na biblioteca, Biblioteca Reverendo Lemuel Rodrigues Cunha. Fica aí a sugestão, tá, Marcos? Cadê o Marcos? Só uma sugestão, tá? Ou quem sabe, né, ali no lote, coitado do lote. Até hoje ele chama lote, né? Quem sabe um dia vai chamar Espaço Reverendo, né? Quem sabe? Mas isso é algo que eu não quero, irmãos. Não quero. Eu quero algo maior do que isso. Eu queria que a gente vivesse numa sociedade que estivesse sendo impactada pelo Evangelho de fato e de verdade. Eu queria ser parte de uma igreja de pessoas que aprenderam a viver de maneira diferente. Sabe por quê, irmãos? Porque homenagens, placas, essas coisas são pequenas demais diante do sofrimento, mas não do meu sofrimento. Pequenas demais diante do sofrimento do meu Senhor. E é por isso que eu não quero. E graças a Deus, nós podemos ler aí os versos 22 a 25, que diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças
ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus. A resposta para a nossa pergunta dessa noite, será que vale a pena? Está aqui. Vale a pena, sim. Claro que vale. Valeu a pena e vai continuar valendo a pena. Nenhum discurso de desânimo, nenhuma palavra de fracasso, nenhuma intimidação de falta de sentido, nenhuma sugestão de que os meus melhores anos, o melhor da minha saúde, o melhor da minha energia estão sendo doados em vão. Não, vale a pena sim. Porque o sangue foi derramado na cruz, o corpo foi moído na cruz. Por isso, vale a pena. Então, meu irmão, nesse momento aí de lutas, dificuldades, aonde as situações não estão do jeito que nós gostaríamos que estivessem, a minha palavra para você é: reassuma o seu posto, porque vale a pena. O salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então vale a pena, meus irmãos, que o Senhor possa afastar essa nuvem negra que está rodando a sua mente, a sua alma, e você possa reluzir como o sol da manhã, que traz o renovo da misericórdia do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Porque vale a pena. A palavra nos traz vários versos. Nós devemos tomar a nossa cruz, que o morrer é lucro. Vale a pena. E vale mesmo. Por isso eu queria ler com vocês a última parte, do verso 1 ao verso 9. E eu queria descobrir aqui junto com você o porquê que vale a pena. E Marcos escreveu assim: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. O chefe dos sacerdotes e o mestre da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando?
ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu lhes asseguro que, onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Essa história aqui é contada também nos outros evangelhos. João, lá no capítulo 12, vai dizer que essa mulher era Maria, irmã de Lázaro. João também vai dizer que ela derramava o perfume não sobre a cabeça, mas sobre os pés de Jesus. Talvez João foi no banheiro enquanto ela começou pela cabeça, quando ele voltou ela já estava no pé, não sei. Isso é ideia minha, tá? A tradição nos conta que essa mulher era Maria Madalena, mas nós não encontramos nenhum respaldo bíblico para dizer isso. Mas existe um certo consenso a respeito dessa mulher ser sim Maria, irmã de Lázaro, porque o jantar aqui era em Betânia. E essa mulher, ela faz o que nenhum outro homem conseguiu fazer. Ela percebeu assim, talvez nos 45 do segundo tempo, que aquela era a última Páscoa. Jesus dizia isso para todo mundo, que ele iria morrer e que, o Filho do Homem deveria ser morto, mas parece que os discípulos, aqueles que estavam ali perto, eles não percebiam, eles estavam cegos, porque eles tinham uma expectativa, um anseio de um triunfo imediato, de um triunfo histórico, de um triunfo social. Os discípulos tinham assim uma visão de uma causa, de que o povo de Deus voltaria a ser o grande povo de Deus, como um reino assim, daquele grande, resplandecente, e isso cegava esses homens para entenderem e enxergarem que aquela era a última Páscoa. Porque esses homens queriam placas de rua com os nomes deles, praças, discutiam quem era o maior entre eles, porque era isso que eles queriam. Mas essa mulher, ela percebeu que aquela era a última Páscoa. E Jesus, ela entendeu que ele ia morrer como um bandido, vai morrer como um amaldiçoado, vai morrer como um condenado sem honra. Porque o costume daquela época era que o morto, ele era ungido com perfume, ele era preparado ali para o seu sepultamento, mas se fosse um criminoso, ele não tinha o direito de receber o perfume. E Jesus disse isso, que ele iria morrer como um criminoso. E aquela mulher percebeu. E Jesus diz aqui no texto que lemos que ela ungiu antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Está aí no verso 8. E o mais bonito dessa história, irmãos, é que essa história não é uma história de sucesso. Ela não é uma história assim de triunfo. É uma história assim que não é muito bonita de se contar, do ponto de vista mais prático assim, Como eu já adiantei o final da história, no fim ele morre mesmo.
Ele morre no final. E o anseio, assim, talvez meio reformista, assim, né, desses discípulos, eles são frustrados. E ele fala aí no verso 7, pois os pobres vocês sempre terão com vocês. Eu queria fazer uma sugestão para Jesus, se eu tivesse lá, para acrescentar os pobres e os chatos. Mas eu não estava lá no dia, então ficou só os pobres. Mas ele diz aqui, os pobres sempre terão com vocês. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que nós vamos chegar lá no fim, nós vamos chegar lá no final, com muito esforço, com muito sacrifício, com muita dor, com muito assim, desgastados. E sabe o que nós vamos ver? Que os problemas não foram resolvidos. Os pobres vão estar lá no final. E os chatos também. Nós não vamos conseguir resolver os problemas da vida. Então, o valer a pena é por quê? Se nós não vamos conseguir resolver, se na verdade as coisas vão ficar cada vez pior mesmo, então o que vale a pena? Vale a pena eu tentar fazer algum ato, alguma ação que impedisse Jesus de morrer? Não, porque ele precisava morrer mesmo. Mas tem muita gente aí, irmãos, querendo que Jesus não morra. Vivendo um evangelho que não tem a ver com a visão celestial. A vida boa tem que ser aqui. Então não fala esse negócio de morte, não. Vamos falar outras coisas. Então a gente vai valer a pena porque com toda a nossa solidariedade, com o nosso coração assim dedicado, com o nosso dinheiro, nós vamos conseguir repartir, nós vamos acabar com a pobreza no mundo. Não vai acabar. Então por que vai valer a pena se nós não vamos conseguir resolver os problemas e se eles sempre estarão conosco? Como é que isso vale a pena? E o que o Senhor moveu o meu coração começa aí no verso 3. Ele diz: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Vale a pena quando nós agimos quebrantados por Jesus. Guarda isso no seu coração. Vale a pena porque o meu Rei, o meu Senhor, o meu Salvador fez algo muito maior de que eu e você não poderíamos fazer, e Ele fez em nosso favor. E quando nós olhamos para isso, nós nos quebrantamos diante dEle, e por isso tudo que fazemos vale a pena. Vale a pena porque aquilo que nós fazemos de uma forma que não se compara com aquilo que Jesus fez. O que eu e você podemos fazer não passa de um pequeno vaso de alabastro que nós derramamos diante de Jesus. Por mais valioso que esse vaso seja para você, por mais caro que ele tenha custado para você, esse gesto que você faz diante de Jesus, ele não se compara ao que Jesus fez por você.
Por isso que vale a pena. Então nós quebramos o nosso vaso de alabastro diante do Senhor, porque nós fomos quebrantados pelo amor que Ele nos ama. Deixa eu te contar um segredo sobre o quebrantamento. No meio de todas as causas que estamos envolvidos nessa vida, né? Você pode colocar aí várias. Cuidar dos pobres, dos necessitados, os oprimidos, os chatos, né? Também. O que a gente descobre é que a maior causa de todas é a gente mesmo. Por isso que nós nos quebrantamos diante de Jesus, porque para Jesus a maior causa de todas é eu e você. Essa é a maior de todas as causas. E quando nós descobrimos que nós somos alvo de um amor que é movido pela maior de todas as causas, nós nos entregamos. Quando nós descobrimos que a causa maior do sacrifício de Jesus é a gente mesmo, nós nos quebrantamos diante dele. Quando eu sou a causa maior que moveu Jesus em direção a uma cruz, glória a Deus por isso. Eu me quebranto em ações de graça, derramando o meu melhor, aquilo que me custa muito caro, eu derramo aos pés de Jesus, porque eu sou quebrantado por esse amor de Jesus. E isso vale a pena. No meio da nossa peregrinação da vida, Deus está trabalhando em você. Deus resolveu atrair você. Deus se move em sua direção. Deus cuida de nós. E Ele vai trazendo luz a quem somos, quem Ele quer que a gente seja. E a partir desse ponto de vista, eu respondo a pergunta: por que eu faço o que eu faço? Eu faço o que eu faço porque eu estou quebrantado aos pés de Jesus. Essa é a razão que faz valer a pena eu entregar aquilo de mais precioso que eu tenho. O quebrantamento pelo amor de Jesus. E essa mulher, irmãos, ela tem essa oportunidade preciosa de adorar o Senhor Jesus. E ela entende que o que ela está fazendo não é por Ele. Ela faz por ela mesma. Porque ela sabe que ela é o alvo. Ela é o que move o Senhor Jesus na caminhada que Ele está fazendo em direção à cruz. Então ela faz algo que custa caro, que é precioso, que é importante. E ela derrama isso em Jesus. Vale a pena. Irmãos, vale a pena fechar gavetas. Eu podia não ter gaveta para fechar. Essa semana, o alarme aqui da igreja tocou, e diz as más línguas que é o Gilmar que vem aqui, sabe? Que é sempre no mesmo dia, na mesma hora. E diz que ele faz isso só para acordar o pastor, entendeu?
E aí o celular toca-se 2 da manhã. Eu falei, meu Deus do céu, morreu alguém, né? Sempre assim, né? Aí não, era o alarme aqui da igreja. Aí eu levanto, vou na cozinha, deixa eu acender a luz, né? Aí eu acendo a luz assim, porque se eu entrasse sem acender a luz, né? Tinha umas gavetas aqui, umas portas ali. Mas sabe quando você se pega fazendo um negócio assim, com um sorriso, sabe? Irmãos, eu fechava cada uma daquelas gavetas e falava assim, Deus, obrigado, porque eu tenho essa gaveta para fechar. Porque eu podia não ter aquela gaveta para fechar. Certo? Então vale a pena, irmãos. Vale a pena agir em direção ao nosso Deus quando nós estamos quebrantados pelo amor que Ele tem por nós. Vale a pena. Segundo lugar, versos 5 e 6. Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Vale a pena, quando agimos quebrantados por Jesus, em favor de alguém. Essa mulher vem aqui exaltar Jesus. E ela vem fazer algo em favor de alguém, não dela mesma. E esse verso aqui de novo, né? Eu acho que esse verso 7 aqui resume a minha tese de que Jesus tinha que acrescentar os chatos lá no outro, né? Mas tudo bem. Ela está ali movida pelo amor que Jesus tem por ela, ela está quebrantada diante de Jesus, ela traz o seu melhor diante de Jesus, ela traz algo que lhe custa caro em favor de Jesus, e sempre levanta alguém para dizer, para que você está fazendo isso? E muitas vezes não é com essa calma, né? Na maioria das vezes, não é assim. E Jesus, ele diz, deixa-ela em paz. Ela praticou uma boa ação para comigo. Como se dissesse assim, vocês não foram afetados pelo que ela fez, mas eu fui afetado pelo que ela fez. Então não impeçam ela de fazer. Talvez nem todos aqui nessa sala estão sendo afetados de alguma forma, mas não impeçam de que outros sejam. O nosso serviço sempre vai encontrar alguém, mesmo que seja um só, e vai valer a pena. Mesmo que seja por uma pessoa só, vale a pena. Você já viu aquela historinha do cara jogando as estrelas no mar lá? Aí chega o chato, né? Para que você está fazendo isso? Você não vai dar conta de jogar tudo no mar, mas aquela lá que eu joguei, valeu a pena. Para ela valeu a pena. Nós não vamos conseguir resolver tudo, irmãos. Não vamos. Nós não vamos conseguir agasalhar todo mundo que passa frio. Nós não vamos conseguir dar comida para todo mundo que passa fome. Nós não vamos conseguir resolver problema de educação para todo mundo que não tem. Nós não vamos conseguir resolver tudo. Mas alguma coisa nós vamos conseguir. E é por isso que vale a pena fazer alguma coisa. Porque tem muita gente que olha para isso e diz, já que não dá para resolver, então para que fazer? Vale a pena. Vale a pena enxugar o gelo. Vale a pena. Porque quando a gente se doa,
Porque quando a gente se entrega, quebrantados pelo amor de Jesus, sabe, a paga daquela doação é o privilégio que nós temos de doar. A gente não deve fazer as coisas porque nós achamos que vai dar certo. Nós fazemos algo em direção a alguém porque nós devemos fazer. E aí, meus irmãos, deixe o Espírito Santo agir. Então vale a pena. Vale a pena nos esforçar para dar o nosso melhor por alguém, movidos pelo quebrantamento que temos na presença de Jesus. Vale a pena. Para terminar, verso 8 e 9. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Quando agimos quebrantados por Jesus, em favor de alguém, nós nos tornamos inspiração para as pessoas. E isso vale a pena. Vale a pena. Certa vez eu ouvi uma pessoa falando, eu não pesquisei a respeito, mas dizem que a palavra, né, inspiração, passa aí perto desse significado que diz que colocar Deus para dentro, ter Deus dentro. Não sei se é verdade, mas é uma boa sugestão. A gente poder inspirar as pessoas a colocarem Deus para dentro, a convidarem Deus a estarem nelas. Isso vale a pena, irmãos. A gente não sabe o que Deus vai fazer com as coisas que fazemos. Certa vez eu estava numa lanchonete conversando com um rapaz, um músico, e a gente batendo um papo, né? E a gente falando disso, né? Olha, a gente não faz ideia do que Deus vai fazer com aquela música que nós vamos cantar. Eu não sei o que Deus vai fazer no coração das pessoas que vão estar lá ali naquele lugar. Eu não faço ideia do que Deus pode fazer nessa situação. Então, sabe o que a gente deve fazer? O que a gente deve fazer? A gente deve ir lá e fazer o que a gente tem que fazer. E aí o Espírito Santo age. E a gente realmente não faz ideia, irmãos. A gente, às vezes aqui, o pessoal do louvor, a gente vem aqui cantar, tocar uma música, e a galera se esforça, ensaia, prepara, corre atrás, e a gente não faz ideia de que talvez você vai sair daqui com aquela música no seu coração e aquilo vai ser precioso para você durante a próxima semana. Então, inspirar as pessoas, ser inspiração para alguém, agir de forma a convencer as pessoas, não convencer, mas empolgá-las do fato de que elas precisam colocar Deus para dentro, assim como você tem Deus dentro de você, isso vale a pena. A gente não tem ideia do que Deus vai fazer. E aí nessa conversa, um dos rapazes virou e falou assim, pois é, você está falando disso daí, mas
Isso aconteceu. A minha mãe se converteu porque ela ouviu uma música que estava sendo tocada e ela foi, e aquilo, inspirou o coração dela a prestar atenção naquilo que estava sendo falado, dito. A gente não faz ideia do que o Espírito Santo de Deus vai fazer através dos nossos atos, das nossas ações, por mais pequenos que elas sejam. Pode ser 5 pães e 2 peixinhos, não interessa, nós não sabemos o que o poder de Deus pode fazer através disso. Então vale a pena. Vale a pena a gente se esforçar, se gastar, se entregar para servir de inspiração para as pessoas, para trazer uma Eu gostaria muito que você saísse daqui nessa noite com o seu coração assim, seduzido pelo Senhor. Porque foi isso que Jeremias disse. Ele disse assim: seduziste-me, ó Senhor, e deixei-me seduzir. Porque vale a pena, irmãos, viver a vida que Deus nos deu. Quando nós agimos quebrantados por Jesus em favor de alguém, nos tornando inspiração para as pessoas. Vale a pena. Agora, se você não está sendo quebrantado por Jesus, se você não tem agido em direção às pessoas, se você não tem sido inspiração para ninguém, realmente talvez não valha a pena. Mas você pode mudar isso hoje. E eu queria desafiar você a entender o que é esse quebrantamento aos pés do Senhor e perceber que o maior alvo é você. E que isso possa mover o teu coração. Que você possa começar a olhar para as pessoas da forma como Jesus olhava, tendo misericórdia. E que os seus atos, as suas ações, os seus passos, sirvam de inspiração para as pessoas. E que elas sejam incomodadas a convidar o Senhor para dentro delas, por meio da sua vida. Isso vale a pena. Vamos orar? Feche os seus olhos aí. Eu quero fazer 3 orações. A primeira delas é para você que não está quebrantado aos pés de Jesus ainda. Hoje é o seu dia. E eu queria convidar você a experimentar esse quebrantamento. Para que hoje você seja inspirado a ter o Espírito Santo em você.
Eu queria desafiar você a tomar um passo em direção a Jesus. Porque viver para Ele, com Ele e por Ele, vale a pena. Eu queria convidar você a tomar esse passo hoje. A segunda oração que eu queria fazer é para você aí que realmente está achando que a vida não está valendo a pena do jeito que ela está. Que você possa encontrar no Evangelho de Jesus a razão de viver a vida. Você possa trazer aos pés de Jesus todo o peso. Porque Jesus recebe perfume, Jesus recebe presentes, mas Ele também recebe todo o peso, toda a carga, toda a dor, todo o sofrimento. Ele também recebe. Que você possa colocar isso diante da cruz hoje. E a minha última oração, eu queria orar e desafiar aos nossos jovens que estão presentes aqui. Você aí, solteiro, adolescente, que você queira ser seduzido pelo Senhor. Que você encontre no Evangelho uma causa pela qual você quer morrer. E que o Senhor Jesus seja aquilo que move você, aonde quer que você for. Faça essa oração, você aí que quer fazer uma dessas. Se coloque diante dele agora. Abra o teu coração na presença dele. Ele está aqui nesse lugar. E ele quer ouvir o que você tem para dizer para ele hoje.